Boa tarde, professor. Então vou estar explicando aqui o circuito que foi desenvolvido como o relógio que vai de 0000 até 23:59, depois reseta com o alarme, né? E tu indicou que o alarme podia ser programável ou não. Então, começando, eu fiz o circuito contador, né? Assíncrono, um clock envia para o próximo flip-flop e assim por diante, onde vai ser composto por 4 blocos, né? O bloco da unidades dos minutos, que seria esse bloco aqui, as unidades, os minutos, que no caso representariam as dezenas, as horas, que representam as unidades, e as dezenas das horas, né? O funcionamento do circuito, o primeiro flip-flop, eu usei o flip-flop tipo D, fazendo ele como toggle, né? Colocando o que é barrado na sua própria entrada, né? Então todo pulse de clock ele vai inverter, vai mudar o valor de saída. Então aqui eu coloquei o clock já no primeiro circuito de flip-flop, deixei o preset em 1 em ambos os circuitos, né? Porque daí o preset ele ativa em nível lógico baixo. E eu fiz o reset assíncrono, né? Onde não tem a necessidade de ter o sincronismo junto com o circuito. De qual maneira que eu fiz? Eu fiz esse reset, né, através de um multiplexador em cada bloco, né? Então, por exemplo, no bloco, o bloco aqui das unidades, onde se representa os minutos, uma saída eu deixei como 0, né? E a outra saída, a outra entrada, perdão, eu coloquei como o reset, o circuito de reset, para ele retornar quando chegar no número indicado, né? No caso das unidades, o indicado seria o 9, onde ele reseta quando chega a 10. Então aqui ele tem ou o reset com 10, né? Ou o reset em 0. Como é que funciona? A gente vai ter a saída sempre em nível lógico 1, onde ele vai estar indicando a entrada, que é o reset do próprio circuito, né? E quando eu pressiono esse botão, ele acaba alterando para a entrada 0. Nessa entrada 0 ele tem o próprio 0 como entrada. Então, com esse 0 aqui, em todos os blocos, né, é possível fazer o reset de ambos, tudo de forma assíncrona, né, sem a necessidade de ter a correspondência com o clock do circuito. Então, como é que a gente fez aqui? Aqui a gente tem as unidades, né, onde o necessário são 4 flip-flops, porque é um contador de 0 a 9, né, então são necessários 4 bits para fazer essa contagem. Sendo a saída de um sendo o clock do outro, assim correspondente. E aqui a gente montou o circuito de reset, né, que é quando chegar o número 10 correspondente, ele vai estar jogando essa saída aqui em nível lógico baixo. Jogando em nível lógico baixo, ele faz o reset desse circuito, né? E o próximo bloco, que seria os das dezenas, ele vai receber o pulso de clock desse último flip-flop, né? Então ele está passando por aqui, não está sendo possível de ver, né? Mas ele está chegando aqui nesse segundo circuito, e esse segundo circuito tem a mesma função, né? Recebe o clock, né? E toda vez que ele recebe um novo clock, ele vai inverter a saída e vai enviar o clock para o outro circuito, né? Para o outro flip-flop. Então aqui a gente fez das dezenas, onde seriam 3 unidades só, porque vai de 0 a 5. 0 a 5 a gente só precisa de 3 bits. E o circuito de reset aqui ele acontece quando a gente chega no número 6, né? Onde a gente vai ter esse nível lógico alto, esse nível lógico alto e esse nível lógico baixo. A gente coloca essa saída direto no circuito multiplexador, né? E aqueles mesmo esquema, né? Que ele vai sempre ficar em nível lógico 1, então prioritariamente ele já pega a entrada que está o reset do próprio circuito, né? E que realmente, caso só eu pressione esse botão, ele já vai fazer o reset assíncrono, né? Porque daí vai colocar todas as saídas em 0, tá? E aqui, claro, quando chegar no último número, ele vai enviar um clock para o outro circuito, onde vai fazer a mesma funcionalidade, né? Onde também tem um multiplexador para fazer o reset, né? E vai ter o reset. Aqui a gente só tem um adendo, né? Porque esse circuito, ele é necessário que ele resete em 24, né? Quando chegar a 24, né? E o que acontece? Caso a gente fizesse reset apenas nesse outro aqui, nesse outro bloco, que é as dezenas das horas, o que iria ocorrer? Iria ocorrer que ele ia de 0, né, de 0 a 2, quando chegasse no 3 ele iria resetar, porém esse outro circuito ficaria rodando a todo momento também. Então ele só resetaria quando chegasse a 9. Então não teria a singularidade com o relógio. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar que aqui o reset vai ocorrer quando ele pegar o número 2, né?
Então aqui a gente fez uma porta onde ele vai pegar o 2, que seria o das dezenas, ou quando ele pegar o 4, né, que é para formar o 24. Umas dessas duas já em nível lógico alto, né, ele já indica que a porta end, essa porta end vai ficar em nível lógico alto. E aqui, caso ele tenha nível 1, né, desse reset, significa que ainda não chegou no 9, né? Então esse aqui, uma dessas duas entradas estando em 0, já é condição para ele estar fazendo o reset do circuito. Então ele vai ficar em 0, né? Quando esse aqui quando esse aqui chegar a 9, né, no caso, ou quando esses dois aqui, quando não for nem o número 2 nem o número 4. Então ele vai ficar em 0 e vai acabar resetando aquele circuito, né? E aqui também tem o esquema do multiplexador para fazer o reset, né? E aqui eu só precisei de 2 flip-flops, porque não tem a necessidade de eu fazer, não tem necessidade de eu colocar mais, porque de 0 a 2 a gente consegue com 3 bits, né? Aí aqui em cima é a parte dos displays, né, que vão estar sendo mostrados para o usuário, onde a gente tem as unidades dos minutos, as dezenas dos minutos. Aqui é unidades das horas e as unidades e as dezenas das horas. E aqui embaixo eu fiz um circuito para a gente estar fazendo a programação do horário, para ele estar soando o alarme, né? Então aqui eu fiz um alarme com o próprio flip-flop mesmo. Aí claro, o reset é feito manualmente pelo usuário, não é um reset automático. Então, caso acione o alarme, ele vai ter que resetar e assim que chegar no horário indicado novamente, né, é feito o reset. Como é que foi feito aqui o circuito? Eu peguei todos os blocos, né, e gerei quatro valores aqui correspondentes. Dependendo do bloco, né, são 4, tem bloco que são 3 e o último bloco são 2. E aqui ele vai estar colocando o horário. Então aqui seria as unidades dos minutos, as dezenas do minuto. Aqui seria as unidades das horas e aqui seria as dezenas das horas. Então como é que a gente faz? Quando o usuário quer que ele resete com apenas todos em zero, só as unidades do minuto, por exemplo em 3, né? Então basta que o usuário venha, acione aqui o número 3, né? E quando aqui for 3, esses se manterem em zero, todos os outros se manterem em zero, ele vai enviar um pulso lá para o nosso flip-flop, o flip-flop vai a sua alarme. Aí é necessário fazer o reset. Então aqui eu consigo fazer a programação desse horário para ambos. Então se eu quiser fazer a programação só para as dezenas do minuto eu consigo, só para as unidades das horas eu também consigo, e para a dezena das horas eu também consigo. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro mostrar a parte, que é o funcionamento do relógio em específico, né? E depois eu vou mostrar ele com o funcionamento do alarme. Então aqui a gente faz o reset do circuito. Eu vou desabilitar o clock, vou fazer o reset onde todos foram para zero e agora eu vou acionar o alarme, né? Vou colocar uma frequência um pouco mais alta para a gente conseguir ver todos os pontos. Então show 59 acrescenta unidade, toda vez que chega 59 acrescenta unidade. Quando aqui chegar a 9, ele vai acrescentar daí, né, esse outro contador, que seriam as dezenas da hora. Então já está chegando próximo dos 23,59. Eu vou reduzir a velocidade do clock só para o professor ver corretamente o circuito funcionando. Vou colocar aqui uma frequência um pouco mais alta só para não demorar tanto. Então aqui eu vou reduzir a frequência agora. Você pode verificar que está em 23,56. Chegando em 23,59 ele vai resetar todo o circuito novamente. Caso eu queira fazer o reset desse relógio, apenas eu apertar esse botão, ele faz o reset do relógio e começa a contagem toda de novo. Agora então a gente vai estar fazendo aqui a programação da hora. Para ficar mais fácil, eu vou fazer a programação da hora, por exemplo, quando tiver em 11 minutos, né? Então, que é a unidade em 1 e a dezena em 1, então onde vai formar 51. Eu vou desabilitar o clock, vou resetar o circuito e também vou resetar aqui o alarme, né? A saída do alarme, e programei apenas então para ser o valor de 0011, né? Que vai ser meia-noite e 11, por exemplo, né? Então os demais ficam em 0,
apenas os dois primeiros vão ficar com o bit menos significativo em 1. Então eu vou iniciar o circuito. O senhor vai conseguir verificar que o alarme ainda não está ativado e o relógio está contando. Vou tirar o zoom, para ficar um pouco mais fácil de ver. Quando chegar a 11, nosso alarme foi acionado. Se eu resetar, ele só vai acionar agora novamente quando chegar a 11 de novo. Deixa eu só resetar o circuito. Vou resetar ele fica mais fácil. Eu reseto aqui o relógio, o alarme também. Quando chegar a 11, aqui em cima, ele vai estar fazendo o reset ali embaixo. O alarme, perdão. Então, acionou o alarme. Como é que a gente fez essa questão da programação do horário, né? A programação do horário foi feita com as portas XOR, né? Onde, caso eu não ative esse valor, ele vai estar, caso eu não ative, né, aqui o botão correspondente para formar um número, né? Caso ele tenha um número diferente aqui nessa segunda entrada, ele vai passar vai entrar 1 aqui na entrada dessa porta NOR de 4 entradas, né? E quando eu coloco algum desses ambos aqui para cima, né, em nível lógico 1, e eu coloque outro valor correspondente a essa entrada, por exemplo 1, né, que seria representante ao número 1 específico, né? Então, no caso aqui, sai lá do flip-flop em 1 e eu acione aqui em 1, a saída aqui vai ser 0, né? E ele vai estar colocando lá a saída em 1. E aí eu juntei todas elas, né? Porque para a condição ser verdadeira, para ocorrer o alarme, eu preciso que todas essas condições sejam verdadeiras, tá? E para a gente considerar que elas são verdadeiras, eu peguei uma porta AND de 4 entradas, onde quando for o horário correspondente, todas essas saídas vão estar em 1. Todas elas estando em 1, né? Aqui o valor vai ser 1, eu vou inverter ele para trabalhar na borda de descida do clock, né? Onde ele vai estar indicando um valor aqui no alarme, né? Que daí a gente também faz a questão. Vou fazer mais uma simulação agora. Vou colocar um outro valor específico. Vou colocar aqui um valor de 39, por exemplo. Então aqui eu indico o número 9, né? O bit 8 e o bit 1. E aqui eu vou colocar os dois primeiros bits. A gente faz o reset do circuito, faz o reset do alarme. E eu vou iniciar aqui o circuito. Já iniciei, já tem 4. Só aumentar um pouco o clock. Quando chegar em 39, ele vai estar acionando o alarme. Chegou a 39, acionou o alarme. Agora ele só vai acionar o alarme novamente, caso tenha o número 39 novamente. Mais uma vez. 39 acionou o alarme. Agora eu vou só fazer uma última simulação com um valor que tenha a horas, né? Para verificar o funcionamento. Então eu vou colocar aqui que vai funcionar, o alarme vai tocar às 14 horas, né? Às 14 horas e aos 39 minutos. Se eu conseguir verificar o funcionamento, né? Então está resetado, eu habilito o clock, o meu alarme também está resetado já. Vou aumentar a frequência para chegar aos 14. Enquanto isso, pode verificar que lá não acionou o alarme ainda. Então aqui quando chegar em 14h39, o alarme não está acionado, ele vai fazer o acionamento do alarme. 14h39, acionou o alarme, eu reseto, só vai realmente voltar quando chegar no 14h39 novamente. Mais uma vez, só para verificar o funcionamento. Está acionado, 14h39, acionou o alarme. Então, o circuito eu fiz com todos os componentes discretos, não fiz com nenhum componente comercial, só utilizei as portas lógicas, né? As portas lógicas NAND, usei OR, usei AND, né? Usei os flip-flops tipo D, daí a configuração dele eu coloquei em configuração do tipo T, Toggle, né? Usei também aqui as portas XOR, usei portas NOR também, usei porta AND de 4 entradas, porta NOT, né? E usei, claro, os push buttons, que sempre ficam em nível lógico 1 apenas quando pressiono vai para 0. Usei multiplexadores 2 para 1, só para fazer aquela questão do reset assíncrono, né?
e claro, os botões aqui para fazer essa configuração de horário. Então, esse aqui é o funcionamento do projeto, né, do relógio com alarme programável. O único adendo que fica é que o usuário tem que fazer o reset do alarme para ele soar novamente, né? Caso ele não resete, ele vai ficar sempre ativo. Ou quando chegar no horário especificado, ele vai voltar para zero. Mas aí o ideal é fazer o reset para sempre que chegar no horário ele acionar o alarme. Vou estar encerrando então aqui.